Olá, sejam bem-vindos ao podcast número 40, Learning, Creating and Sharing. E hoje temos connosco Álvaro Amorim. Viva Álvaro! Viva, muito obrigado, Luiz. Olha, satisfação fazer parte desse momento e muito contente, muito feliz e vamos a isso. Vamos partilhar, vamos viver essa experiência. Claro que Vamos sim. lá. Olha, começamos pela pergunta talvez a mais difícil de todas, mas que é falar sobre nós, ou seja, que é o Álvaro Amorim e contar aqui um bocadinho da sua jornada profissional e académica. Perfeito. Esse é um grande desafio, né? Olharmos para dentro é um grande convite, né? É. Mas então, falando um pouquinho na terceira pessoa, né? O Álvaro Amorim. Álvaro Amorim é brasileiro, mineiro de Belo Horizonte, filho único, uma família que é o grande sustento dessa pessoa que vos fala. Uhum. É, então, eu tenho um pouco, inclusive, de dificuldade de fazer essa divisão entre profissional e pessoal. Eu acho muito interessante quando eu consigo capturar, assim, todas as minhas essências num ser humano único, né? A minha base de formação, em termos de graduação, eu sou advogado de formação. Uhum. Estudei na Escola de Direito em Minas Gerais e depois me especializei muito fortemente na parte de corporate, né, na parte de business, e eu acho que foi esse até uma grande catapulta no momento do ciclo que eu vivi, como eu fui sócio do escritório de advocacia, que era um escritório, é um escritório, continuo tendo, eu tenho muita honra de falar isso, muito sucesso. Uhum. Fui sócio desse escritório por 8 anos e por esse escritório eu comecei a viver muito dentro do ambiente de inovação, do ambiente de startup, naquela altura ainda no Brasil, participando de processo de internacionalização de empresas, enfim, e isso me levou a, a, a me conectar muito fortemente no ambiente fintech. E naquela altura nem mesmo esse termo Uhum. era utilizado. E foi muito a partir daí que eu continuei meus passos no mercado. Eu recebi um convite para me juntar a um grande grupo brasileiro, uma das grandes fintechs que tem no Brasil e na América Latina. É, e eu então dei continuidade aos investimentos na minha vida acadêmica, fiz um curso de fintech da Universidade de Oxford, depois fiz o curso da Harvard Business Online School, de liderança estratégica, sempre e com a grande luz assim de foco que era a relação humana. Eu sempre sou muito apaixonado e é isso que me encanta muito, são as relações interpessoais. Então, seja com direito, seja no ambiente de negócios, seja no ambiente de inovação, eu entendo, e é isso que desde muito novo, isso sempre capturou assim a essência do meu ser, que é a relação humana. Então, o Uhum. direito me empoderou muito nesse sentido, e eu sou muito grato a isso, mas eu já não advogo mais e me descobri em outros ciclos que representam muito mais esse verdadeiro eu Tá. atual, que é sempre ligado à pessoa humana. Então, seja trabalhando na tecnologia, seja trabalhando em aberturas de mercado, eu entendo que o que marca a diferença é como estruturar relações. E é isso que eu invisto muito da minha carreira, para que ela seja sólida o suficiente para que eu continue marcando a diferença de alguma forma na vida do próximo e, mais ainda, esse próximo marca muita diferença na minha vida. Então, acho que esse é um pouquinho do Álvaro, que não tem muita diferença do mundo profissional para o pessoal, eu diria. Ok, excelente. Ou seja, neste momento, Álvaro, tu tens uma responsabilidade como Managing Director em Portugal da FCBAI. Podes explicar aqui à audiência quem é, o que fazem, os desafios e objetivos principais, assim, de uma forma simples, se é que é. Com toda certeza, eu gosto muito da simplicidade da explicação. Eu vou tentar seguir esse roteiro. Então, eu sou o diretor do mercado português, com muita honra, da FCB. A FCB é uma empresa de inteligência artificial, de conversação, basicamente, com processo de automação também para o setor dos serviços financeiros. E para isso eu digo, nós buscamos sempre construir relações com bancos, com seguradoras, etc.
o que nós propomos, sim, são soluções transacionais para esses pilares da economia, ou seja, bancos e seguradoras. Nós temos a capacidade de construir processos de soluções a partir da inteligência artificial e tem a condição de tanto de fazer uma venda, uma retenção de cliente, uma renovação de uma pólice de seguro, uma abertura de uma conta bancária, de maneira totalmente digital. Então, hoje, a empresa que veio, que tem seu ADN na África do Sul, é uma Uhum. empresa que expandiu a partir da África do Sul para a Europa, e, inclusive, historicamente, fazendo um caminho um pouquinho contrário, que eu diria até que me orgulha muito. Eu tinha um grande sonho de trabalhar numa empresa de origem africana e acho que consegui realizar esse sonho. E também trabalhar com inteligência artificial era um dos meus objetivos, conhecer um pouco mais esse universo. Então, e trazer e fazer parte da liderança da expansão desses Uhum. conceitos para a Europa também, com uma solução muito forte já de sucesso de uma empresa sul-africana para cá, me agrada muito. E hoje em Portugal existe já um footprint bastante sólido na empresa, também em França. Então, é um bocadinho do que nós fazemos hoje aqui no continente. Boa. Ou seja, um dos slogans que vocês têm é Powerful Conversation, Simplify, Succeed. Como é que vocês tentam, ou seja, tendo em conta que usam a tecnologia, vamos chamar de inteligência artificial, como é que vocês tentam abordar os clientes de forma a tornar que esses resultados sejam positivos no final do dia? Então, isso passa muito, Luiz, pela a experiência e a capacidade também da equipa, que basicamente é uma equipa que entende muito do setor que a empresa trabalha. Então, não é pura e simplesmente uma empresa de tecnologia e que aborda a indústria com a tentativa de construção de uma solução ou de realização de um projeto. Mas é muito também baseado na experiência, no entendimento e na visão de mercado que a empresa tem, entendendo e capturando a dor que o Uhum. mercado possui. E ali nós, então, construímos soluções muito adequadas em que não só reduz o custo operacional dos nossos parceiros, mas como também alavanca potencialmente o valor de lucratividade e receita desses parceiros que nós temos. Como? Então, nós utilizamos, sim, a inteligência artificial e os processos de automação, e ali, então, nós conseguimos ver resultados de maneira muito expressiva com ganho de escala, de volume, de contratações, de vendas, enfim. E como também nós fazemos isso a partir da partilha da nossa experiência, mas também entendendo qual é o KPI que o nosso parceiro possui, qual é a dor que ele enfrenta. Então, é muito numa imersão muito única, muito ímpar de diálogo, né? Uhum. Então, nós construímos a solução tecnológica muito a partir de um diálogo, né? Entendendo exatamente qual é a expectativa de gerenciamento, trazendo uma solução para aquele problema que os nossos parceiros, porventura, enfrentam, ou até mesmo como que nós conseguimos ainda aumentar mais o progresso daqueles números que já Claro. estão, muitas vezes, até muito adequados, mas nós entendemos que nós podemos fazer ainda melhor. E é muito a partir do processo de automação e também da inteligência artificial. Ou seja, de uma forma resumida, foco muito no problema, ou potenciar aquilo que já tem como positivo, mas tentar melhorar, e de uma certa forma, depois usando ferramentas como automação e inteligência artificial para que obtenham os resultados desejados. É isso, não é? Perfeitamente. Problema só chama problema que tem solução, Luiz. Então, nós Claro, estamos aqui para isso, né? claro. Ou seja, no meio disto, dos avanços tecnológicos na área da fintech que tu trabalhas, como é óbvio, várias tecnologias, blockchain, pagamentos digitais e tudo o resto, como é que mais o mundo das fintechs, como é que vocês tentam, ou seja, lidar com este tipo de desafios? Como é que vocês internamente tentam, porque obrigatoriamente implica que vocês estejam sempre na vanguarda de todas as tecnologias, mas também com outros parceiros que existem, né? Sim, perfeito. E você concluiu sua pergunta com os parceiros que existem, né? E eu acredito muito na força das parcerias. Então, eu acredito muito na beleza que é realizar uma parceria, porque ganha todo mundo, né? Ganha os parceiros, ganha o mercado, ganha a população.
enfim. E nós temos, então, essa bandeira, né, de quem está à frente da inovação, de estruturar esses conceitos de maneira adequada, tanto com regulador, quanto com a indústria, enfim, e mais ainda, ao final, daquele que utiliza por si só a tecnologia, né? Uhum. Portugal passa por um momento muito interessante, né? Então, existem diversas iniciativas que têm alcançado um sucesso brutal, tanto na parte de pagamento, quanto na parte de blockchain, quanto na parte de inteligência artificial, e hubs muito interessantes, muito potentes que estão sendo criados no país, e essas tecnologias também estão sendo levadas para outras geografias a partir de Portugal. O que eu diria que mostra que o país está geograficamente é muito bem posicionado, né? Certo. Muito bem posicionado, tem valores de talentos, é, é impressionante como esse país tem bons talentos, né? A Uhum. formação acadêmica aqui dos jovens, inclusive, salta aos olhos e merece muito ser valorizado. Não vou Uhum. tocar muito nesse tema para não abrir muito para outros debates, mas eu acho que a valorização desses jovens é algo que passa de extrema, que isso é fundamental. Uhum. Ah, mas voltando exatamente ao ponto de blockchain, etc., e inteligência artificial, eu acho que faz parte já da atualidade, né? Uhum. Faz parte da atualidade. Eu acho que todos nós, de alguma forma, já degustamos a utilização desses conceitos, muitas vezes, inclusive, sem sabermos, né? Mas que os grandes nomes da indústria necessitam estar cada vez mais atentos e investindo nesse processo. Isso, para mim, é regra básica já atualmente. E a tecnologia hoje ela está tão simples do uso que Uhum. muitas das vezes até pessoas um pouco mais sêniores já estão a utilizar e nem mesmo têm a percepção. Claro. Então, eu acho que isso é muito peculiar, é gostoso participar desse movimento. Ok. Portanto, diz-me só uma coisa, se cá para ajudar também a perceber. O FCB, ou seja, funciona como um modelo as a service. Como é que vocês funcionam a nível do mercado para quem quiser testar o vosso produto, validar e seguir, se for preciso usá-lo? Então, nós trabalhamos com nomes já muito, tem um market share muito avançado, né? Uhum. Trabalhamos aqui em Portugal com o grupo AGAs, com a Egon Santander, é, entre outros, Uhum. mas que, então, como nós funcionamos, basicamente, a partir, sim, também do modelo SaaS, Uhum. mas que nós somos muito focados em performance. Então, o que que significa? É que nós não construímos uma solução, fazemos o handover dessa solução, entregamos a solução para o nosso cliente e saímos de cena e ficamos nas nossas casas a rezar para que tudo corra bem. Não, nós Certo. participamos do processo e com teste AB, com um dashboard com leitura dos dados e tudo que Uhum. se passa dentro da solução, dentro daquele canal que conecta o nosso cliente com seus clientes finais, vamos dizer assim, sempre focados na performance, no mais alto alcance de resultados a partir das soluções que nós criamos. Então, o nosso papel é um papel diário. Então, o nosso Uhum. trabalho permanece ativo junto com os nossos parceiros, que além de ser um modelo as a service, é um modelo também de parceiro, que participa ativamente do gerenciamento daquela solução. O que Certo. significa que vai muito além de unicamente sermos uma empresa de tecnologia pura e dura. Ok. Boa. Passa muito por aí nossa proposta de valor. Ok. Ou seja, outro ponto também que acho que é importante, ou seja, a área de, vamos lá chamar tecnologias de informação, tem evoluído de uma forma muito rápida, por assim dizer. Tu já tiveste a oportunidade para trabalhar em diferentes países. Uhum. Quais é que tu consideras que têm sido os principais desafios, se calhar comparando com Portugal, que é onde estás agora, face aos outros onde já trabalhaste, da tua sensibilidade que possas partilhar? Então, muito boa sua pergunta, muito boa sua pergunta. Tem até uma frase, né, do Marco Witt que fala, atualmente nós queremos tudo agora, 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 né? Já. Exato, exatamente. Então, a mudança, ela já ocorreu, né? Enquanto nós estamos falando aqui, já está a transformar-se, né? Mas é verdade, eu já estou fora do meu país de origem há muitos anos. Eu saí do Brasil
quando ainda fazia um trabalho anterior entre Brasil e México, mas depois Brasil diretamente para a Índia, e da Índia eu vim para Portugal. Na minha juventude, morei também nos Estados Unidos, quando eu estudei lá. Uhum. Mas é impressionante como que muitas das vezes as coisas são muito semelhantes, né? O que se diferencia verdadeiramente, claro, se comparado Índia, por exemplo, com Portugal, a escala populacional, o volume de negócios, como é óbvio, né? Estamos a Uhum. falar lá oficialmente de 1,2 mil milhões de pessoas, Certo. versus 10 milhões e pouco de Portugal. Mas os desafios, basicamente, eles não são tão diferentes assim. O que vai diferenciar são as métricas, mas eu sempre busco me preparar, como eu disse alguns minutos atrás, no início da nossa conversa, em como capturar a essência do ser humano, em como buscar a minha conexão com a Uhum. população e, por consequência, eu consigo também encaixar, em havendo sentido, a proposta de valor das empresas. Mas outros países, né, com múltiplas religiões, hábitos de mindset muito diferentes. Então, exige um estudo muito grande, né, Uhum. comportamental, porque é muita ousadia de qualquer ser humano entender que basicamente basta você aterrar com seu avião ali e, num passe de mágica, Claro. tudo vai acontecer. Então, entender os aspectos socioeconômicos, o aspecto comportamental, isso é muito valioso. E no final do dia, quem mais ganha somos nós, né? Que temos a chance de aprender imenso com o próximo e nos tornarmos, a partir dali, também seres humanos melhores e, quem sabe, até melhores líderes Uhum. enfim, pessoas que acabam por levar conceitos para outros países. Eu acho que disso tudo, não existe uma conclusão, não existe uma conclusão, Claro. mas eu acho que verdadeiramente respeitar muito dos costumes daquele local que você chega, mas sem também perder a sua essência, né? Porque eu acho que todos nós temos algo para contribuir em qualquer geografia, né? Eu Claro. acredito muito hoje um mundo sem barreiras, né? Muito horizontalizado, inclusive, se for possível. Então, o meu aspecto latino-americano tem muito a contribuir também com o ambiente europeu, com o ambiente asiático, assim como um indiano, um hindu tem imensa contribuição também na estruturação de novos conceitos no sul da Europa, por exemplo, até porque hoje Lisboa, se chegarmos no momento presente, é uma capital cosmopolita. Uhum. Então, todos os pilares da economia transacionam com múltiplas geografias, múltiplas nacionalidades. Então, Uhum. nós temos que entender como esse agente que você busca interagir, minimamente ele pensa, minimamente ele espera receber a sua contribuição. Então, é um estudo constante, é um estudo constante. E eu tive o privilégio, continuo tendo, de fazer essa imersão. Apesar que gosto imenso de Portugal, já estou cá desde 2017, Uhum. então já se vão alguns anos, e é lindo perceber também esse movimento que o país passa, de novas caras a chegar a todo instante no país, a população aceitando muito mais inovação do que no passado. Passamos por um momento muito triste, né? Por mais clichê que seja, sempre trazer esse tema da pandemia, mas mudou ainda mais os hábitos Uhum. e também a atmosfera desse país, né? Certo. Em vários aspectos. Então, eu diria que não há segredo, a não ser fazer o simples, que é respeite, entenda que você tem muito a contribuir, mas respeite no sentido, estude bastante antes de chegar naquele país e respeite principalmente o ser humano que está ali já realizando o seu trabalho, já está liderando os processos que já existem e seja harmônico o suficiente de gentilmente tentar levar a sua contribuição, né? Claro, concordo. Totalmente alinhado. No fim de contas, é respeitar a cultura deles, né? E no fim de contas, também não perder aquilo que quem somos, né? Exatamente, Claro. exatamente, Aqui um exatamente. bocado, se calhar, esta pergunta ligada, que é, no final, tiveste a oportunidade de trabalhar, ou seja, como tu disseste, em diferentes países, diferentes culturas. Como é que tu vês a liderança desses países à frente das empresas? Porque é diferente, por muito que a gente queira ou não, uma cultura dos Estados Unidos tem assume um risco de uma forma,
na Europa é outro. Quais é que foram possivelmente as coisas que mais marcaram, e isto não tem a ver se é negativo ou positivo, é a cultura, é a forma Uhum. de se trabalhar, que tu guardaste como referência? Exato. E isso eu acho que acaba sendo um grande benchmark pessoal, né, que nós acabamos por criar, né? Mas isso é óbvio. Eu acho que nem o dedo da mão é igual, não vai ser um país que vai gerenciar os seus hábitos e processos da mesma maneira que o outro, né? É, é, Bom, tem países que têm marcos maiores de regulação, leis do trabalho, um tanto quanto mais participativas nos processos. É, Depois, tem as próprias culturas de produto que cada país tem. Na Índia, por exemplo, é uma economia, uma das que mais cresce no mundo há muitos anos, né? Uhum. Então, eles têm uma habilidade de construção de soluções que eu desconhecia, assim, o quão capaz é a criação de soluções. Diariamente as coisas acontecem. E isso é muito bonito de experimentar e testemunhar aquilo. Ao mesmo tempo, existe uma cultura organizacional das empresas que acaba por ser um pouquinho diferente também, por exemplo, do que se passa aqui em Portugal. É, é, mas o que eu percebo, assim, seria muito piegas da minha parte pensar assim, o capitalismo hoje ele move a regra do jogo, né? Então, Ah, assim, é, é, mas o que eu gosto de trazer, inclusive, é o respeito, mais uma vez, que eu percebi, assim, principalmente na cultura asiática, por mais que existam muitas diferenças, o respeito também aos hábitos populacionais, assim. sim. Eu acho que isso é muito, muito, muito bonito. O, por exemplo, trabalhando numa empresa sul-africana, nós temos mais de 12 nacionalidades na empresa. Uhum. Então, hoje em dia, eu diria que é muito mais parte da empresa criar uma cultura que seja de integrar as diferenças, Uhum. que seja uma cultura, uma necessidade de criação de cultura em que seja inclusiva do que o contrário. E Ah, eu acho que isso é uma regra geral, deve ser uma regra geral, até porque a voz ativa do colaborador, ela tem que ser muito respeitada. uhum. Tem que ser muito respeitada. E eu diria assim, ai da empresa hoje em dia que não resolver preservar o bem-estar dos seus colaboradores. E Sim. olha que acontece cada vez mais burnouts, que é um tema extremamente em voga, mas eu vejo que cada vez mais a presença de aprendizado entre as empresas, entendendo como que se faz de maneira bem-sucedida uma gerência de uma operação na América do Norte. Isso é interessante que uma empresa da Europa Sul, por exemplo, também capture essas informações e, em fazendo sentido, tenha condição de replicar aquilo que foi bem feito. O mesmo acontecendo em Ásia. Até porque saber trabalhar, como acontece também, desculpa falar do Brasil, ou desculpa não, que Sim. bom falar do Brasil, que é um país que tem 216 milhões de pessoas, ou seja, trabalhar com escala e volume é fundamental. Ao mesmo tempo, países que têm uma população um pouquinho mais pequena, Uhum. aquele que aprendeu a trabalhar com escala e volume, talvez ele tenha até mais habilidade de transformar números em algo mais expressivo ainda, né? Uhum. Então, eu acho que é experimentar um pouquinho de todas as fontes e criar sua receita de bolo e botar ela no balcão do mercado para vender, cara, porque todos nós temos a condição de criarmos algo único sempre. Certo. Acho que passa muito por aí. Certo. Eu acho que o desafio passa por aí. Nós, no final do dia, face às nossas experiências, vivências com outras pessoas e culturas, conseguir construir algo. E construir algo pode ser pequenas peças, mas que criem, se possível, um impacto na nossa sociedade. Perfeito, isso, exatamente, concordo plenamente contigo. Pô, diz-me uma coisa, neste hype de tecnologias que nós temos, que agora, como é óbvio, tudo é inteligência artificial, estas tecnologias, isto está a impactar a forma como nós nos aproximamos junto do cliente, a forma, se calhar, não havia um foco, tão cêntrico foco na área. Como é que tu vês quais é que são as oportunidades que estas empresas, sendo muitas vezes até quase todas as empresas quase que passaram a ser
Uhum, tecnológicas, por assim dizer, uhum, não às vezes não uhum, sendo o core do negócio. uhum. Quais é que tu vês essas oportunidades barra desafios associados a estas tecnologias? Luiz, eu vejo com muito bons olhos, para falar a verdade. Eu, bom, enfim, a inteligência artificial, né? Lá na inteligência artificial, nós precisaríamos voltar, inclusive, muito boas décadas para trás, né? O que se passa atualmente é que inteligência artificial e outros conceitos mais de inovação hoje estão mais democratizados, né? O acesso, o trabalho, os investimentos, as empresas hoje têm a necessidade, sim, de cada vez mais estruturarem os seus processos para que cada vez mais a presença da tecnologia contribua não só para melhores experiências de utilização de seus canais, mas também para uma redução de um custo operacional, para que a base de receitas também sejam mais expressivas, o que, por si só, o uso desses conceitos vão se tornando cada vez mais alargados. Eu vejo que é muito importante trabalhar a inovação, mas sempre contando com o dedo do ser humano por trás. Por que que eu digo isso? É, é muita ousadia entendermos que, por exemplo, um robô vai substituir o ser humano. Eu acho que, assim, entre aspas aqui, para aqueles que não estão me vendo, o melhor robô desse universo é o ser humano, né? Uhum. Então, eu acho que fazer tudo de maneira equilibrada é fundamental. E eu nem digo com doses homeopáticas, mas é o equilíbrio de colocar a proposta de valor de uma empresa de tecnologia, por exemplo, ou em parceria com um grande nome da indústria financeira, por exemplo, também, é adequado levar essa nova tecnologia para o uso, mas deixando o respeito muito grande, não só com segurança do tratamento dos dados, deixando muito claro que aquela marca está ali, que o seu cliente, que imagina, um cliente, um banco que trabalha com aquele banco há 60 anos, de Uhum. repente ele começa a transacionar ou receber um contato de um mecanismo, de uma solução a partir de inteligência artificial. Mas ele tem que entender que quem está por trás ali é o mesmo banco, é a mesma marca que toma conta dos seus assets há anos, há décadas. Então, isso, mais uma vez, é uma construção fundamental de tecnologia com o ser humano. É. Então, mais uma vez, eu acho que é um excelente momento, é um momento que nós percebemos o quão evoluído está a indústria, mas também como que o ser humano tem capacidade de aprender novos conceitos, né? Todos nós tínhamos grandes temores. A população é imensamente sênior. Não, mas eu vejo, para não falar da casa de ninguém, eu vou falar, os meus pais, eles têm capacidade e têm Uhum. feito isso, e a tecnologia marca a diferença na vida deles. Claro, Hoje, muitas vezes, nós já não vamos sempre ao cinema, nós assistimos Netflix. Isso é tecnologia. claro. Nós chamamos Uber, né? Isso tudo é tecnologia. Isso tudo tem inteligência artificial. Isso tudo tem todos os conceitos que nós estamos citando ali por trás. Uhum. Então, e sem perceber, nós estamos todos os dias degustando isso, né? Mais ou menos em termos de escala, mas estamos. Claro. Eu ainda hoje li um artigo que falava um vice-presidente da Microsoft, dizia que, como nós sabemos, a Europa está prevista até ao final do ano pôr em prática a legislação a nível de inteligência artificial, porque sim, tem que haver responsabilização e o objetivo é tentar tirar o máximo partido, mas ele próprio dizia sempre com um fator humano durante este processo, ou seja, ele próprio Perfeito. dizia que não Concordo. vê, vamos lá, tudo automatizado. Eu acho que isto também é a mensagem que muitas vezes eu nas formações que dou, workshops, digo às pessoas. Há processos sim que faz sentido ser automatizados, em que o ser humano não acrescenta tanto valor em si. Mas há Uhum. outros que a criatividade, apesar de já se discutir, a sensibilidade, o contexto e tudo o resto, por muito que a gente queira, o ser humano vai ter essa interferência. Eu acho que a grande diferença, sim, para passar à próxima pergunta, é efetivamente quem efetivamente se juntar a estas tecnologias, querer aprender estas tecnologias e trabalhar com elas, sim, terá um conjunto de oportunidades que outras pessoas que estão a ignorar ou só se preocuparem em não dizer bem, poderão ficar afastadas e perder a oportunidade, por assim dizer. É isso, Luiz. Acho que você resumiu muitíssimo bem. É. Eu, assim, seria muita ousadia da minha parte. Queria acrescentar qualquer coisa na sua conclusão, porque eu partilho dela imensamente. Mas não há problema nenhum, tudo bem. Olha,
Álvaro, aqui se calhar, fugindo aqui já mais para a parte pessoal, se calhar algum livro, algum filme que gostasses de partilhar? Então, pois é, isso é interessante, né? Porque eu também sempre busco, assim, estar sempre rodeado de algumas boas dicas, né? Mas e tinha muito tempo que ninguém me perguntava isso. Se calhar eu tenho falado pouco sobre isso. Mas olha, recentemente eu fiz até uma leitura de um livro que eu li há muitos e muitos anos atrás, que é de um brasileiro, navegador de grandes mares, que é o Uhum. Amir Klink. Ele escreveu um livro na década de 90 que é 100 Dias Entre Céu e Mar. É um livro que ele cruza todo o Oceano Atlântico em 100 dias, Uhum. solitário, num barco a remo. E ali, para mim, a beleza disso tudo é a capacidade de convivência consigo mesmo, depois a comunicação consigo mesmo, a harmonia entre ser humano e natureza. Somos todos numa mesma natureza, mas não estamos, como ser humano, tão atentos aos movimentos naturais. Então, tem alguns trechos assim que ele traça um plano de uma rota e de repente bom, tem mais ou menos onda. Ele estava à espera de uma grande tempestade, depois de repente vem uma calmaria e até o silêncio do oceano era ensurdecedor para ele, né? Claro. Mas então é o domínio nós com nós próprios. E isso eu acho um livro que recomenda a leitura. Eu comecei a ler um livro de um filósofo por recomendação de um grande amigo que é terapeuta, Uhum. que é do Martin Buber, que é Eu e Tu. Eu ainda não concluí o livro, mas está sendo muito, muito adequado para o meu momento de vida, inclusive, que é quando bom, o Buber, ele, ele faz um antagonismo entre eu isto com eu tu. E mostra claramente o como que o ser humano está perdendo o domínio da sua essência. Uhum. E que mais ainda, a grande essência do ser humano, na sua plenitude, ela se dará com a harmonia das relações entre um ser humano e o seu próximo. E não somente com a coisificação. O que eu quero dizer com isso é que muitas das vezes nós perdemos a nossa essência sempre em, ou, em ter ou em materializar, ou de nos relacionarmos com coisas, né? Certo. E esquecemos o quão fundamental é a relação com o próximo, né? A plenitude muitas vezes vai passar por aí. Então eu ainda estou lendo, assim, não tenho É. muito a falar. Você perguntou de série? Você falou de série? Tem algum filme que tu gostasses de recomendar? Então, eu recomendo uma série que eu comecei até a rever também, que é Olhos que Condenam, tá no Netflix. É, eu não sei se o Luiz quer que eu fale um pouquinho, mas assim, é uma série Força, força. que mostra exatamente como que o ser humano ele pode ser ruim com o próximo e como que a nossa sociedade, em geral, é marcada por, por preconceito de raça, de cor, de gênero, e o quão ardiloso nós podemos ser a partir daí. Então, é de um fato que é real que aconteceu, se eu não estou em erro, na década de 60 nos Estados Unidos, com jovens negros americanos, e Uhum. que foram vítimas de uma grande mentira a partir do preconceito de cor. E eu acho fundamental cada vez mais nós falarmos sobre isso. E nós só vamos assumirmos esses problemas quando falarmos a respeito e assumirmos que o preconceito existe, que somos preconceituosos, enfim. E tá aqui democraticamente em qualquer plataforma, seja no Netflix, você consegue Claro, assistir. E eu começo a assistir e falo, como, meu Deus do céu, ainda isso se passou ontem e continua a se passar hoje, e quando que isso vai acabar, né? Ou se é que isso vai acabar, mas merece ser falado a respeito, merece ser debatido. Então eu recomendo. claro que às vezes nós nos questionamos porque é que ainda acontece algumas coisas, né? Essa pode ser um É, pequeno. exato, ou ainda por que que eu pratico isso, né?
sim. em mínimos aspectos, né? E, Mas tem- merece. e temos às vezes não tanto nesse preconceito, e às vezes, já com algumas pessoas falei aqui no podcast, às vezes alguém imaginava que em 2023 ainda estaríamos num processo de uma guerra, né? Pronto, são coisas que. Exatamente, exatamente. Se eu puder dar mais uma dica, Claro que assim, sim. tem uma escritora brasileira que eu tive a chance de assistir uma palestra dela na última semana aqui em Lisboa, que é a Djamila Ribeiro, e ela tem uma série de livros fantásticos e composições muito, muito, muito relevantes. Ela, eu diria, muito, muito ligada também aos direitos humanos, Uhum. à representatividade da mulher negra. Eu acho que se eu puder dar essa dica, ela tem um livro que é Cartas à Minha Avó, também, que é belíssimo. Acho que vale a recomendação. Djamila Ribeiro. Camila Ribeiro, vai ficar aqui. Excelente. Diz-me uma coisa, Alva, no meio deste processo, destes desafios que tiveste, que estás cá a ter e noutros, já houve momentos em que as coisas correram menos bem, não é? Como é que tu tentaste te motivar, ultrapassar esses mesmos momentos? Pois é. Eu até desconfio de algumas iniciativas que não correm bem, né? Eu só acredito que você conhece a alegria só quando você conhece a tristeza, né? E a Certo. partir daí que as coisas acontecem. Mas bom, certamente eu já lidei com grandes frustrações, já fui, já fui também excluído de processo porque as coisas não correram tão bem assim, e é o momento que a gente também vai para casa e tenta nos reinventarmos, né? Uhum. Mas o que eu vejo dos momentos que as coisas não acontecem não tão bem assim é o poder de manutenção da cultura e da união das equipas. Certo. E como que isso se dá? É, certamente, se não correu tão bem, pode ser um erro direto nosso, pode ser uma inaceitação do conceito ou do projeto perante aquela economia, aquela geografia, mas voltarmos para casa e fazermos exercício, por que que não acontecia, o que que nós podemos fazer de melhor, ou nos adequarmos, ou flexibilizarmos aquilo que pode ser Uhum. flexibilizado para encaixarmos devidamente a proposta de valor, né, dentro daquele mercado. Eu acho que é o grande exercício, é o momento que o entusiasta de seres humanos dá conta de colocar aquele calor para as coisas reacenderem e então um novo capítulo ser melhor sucedido, vamos dizer assim. Claro. Mas eu acho que as coisas, quando não correm tão bem, é muito importante também. É muito importante quando as coisas não correm tão bem assim, que é o momento que você consegue entender quem que verdadeiramente está do seu lado, quem que é de verdade, quem Uhum. que realmente quer fazer a diferença junto contigo. E nesse momento é que muitas vezes os valuations das empresas ainda ganham maior escala, porque Claro. você percebe que você tem uma robustez de times que até mesmo você desconfiava que tinha. Então, Uhum. são nos desafios que verdadeiramente são diferenciados em quem que é o miúdo do guerreiro, né? Claro. E todos nós temos um guerreiro dentro de si. E é no momento do desafio que normalmente ele abrota, né, cara? Então, Claro. Sim, é nas situações às vezes diferentes, vamos chamar, desafiantes, que se calhar vêm à frente exatamente. e demonstram. Exatamente. Exatamente. Ok, Exatamente. boa. Bem, Álvaro, algum conselho que te tenham dado que tu guardes como referência? eu fui uma criança muito, muito tímida, né? Uhum. E eu me lembro muito bem que o conselho que eu guardei, e eu só consegui executar esse conselho depois de muitos anos, mas eu escutei esse conselho ainda miúdo, que é quando o palco aparecer na sua frente e te convidar para você subir, suba e dê seu show. Independente se vão gostar ou não, mas principalmente dê o seu show para si próprio. Ah, Então, todos nós, todos os dias, somos convidados a dar um show, a subir no palco da vida e representar bem. Nós temos condição e muitas das vezes nós nos boicotamos, né, e não realizamos isso. Então, esse conselho me foi dado por uma prima minha, muitos e muitos anos atrás. Eu tenho 40 anos, pá, eu devia ter 12. aham. E talvez eu consegui começar a executar mesmo
e isso alguns anos depois, mas isso nunca saiu da minha cabeça. E todas as vezes eu me boicotei muitas vezes, que o convite estava ali e eu não conseguia, por Claro. N motivos. Então eu busquei me capacitar sempre com esse lema, assim, eu vou subir nesse palco, cara. E hoje Uhum. seja que palco for, não precisa ser um palco gigantesco, suba no banquinho da sua casa, se for preciso, e fale de frente para o espelho, desde que você se sinta feliz. Então, quando o palco te convidar, tem um motivo. Suba e dê um show. Boa, excelente conselho. E até se costuma dizer que falar em público é o medo número um que as pessoas têm. Eu não sabia isso, foi um estudo. Mesmo não seja o número um, mas acredito que seja É dos um mais. grande pavor, né? Pode ser. Pode ser. É, Ok. é. Álvaro, última pergunta e talvez a mais fácil. Algum hobby que tenhas dentro da tua vida que possas partilhar? Rapaz, posso demais, que não é só hobby, é paixão mesmo. É quase, faz até parte, assim, um pouco da minha filosofia de vida, né? Eu sou capoeirista desde os meus 12 anos e e faz parte da minha rotina diária na capoeira, inclusive faz parte dos meus processos até de tomada de construção das minhas tomadas de decisão, raciocínio muito pela arte marcial. Capoeira por ser uma luta de libertação, por ser base patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco também, mas é muito inclusiva, é harmônica muito na minha essência, me ajudou muito no meu processo de falar em público. Inclusive, eu comecei a dar aula de capoeira com um trabalho do meu mestre, quando eu era muito novo. Aonde eu vou, eu levo a capoeira comigo, dou aula de capoeira em Lisboa. E o jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma grande paixão, é uma paixão mais recente, mas a arte marcial, ela é um processo terapêutico para mim. É um processo que eu aprendi a respirar exatamente com alguém, às vezes, de 100 quilos em cima de mim, e eu descobri que ali é um jogo de xadrez e eu tenho condição de oxigenar minha mente, meu espírito e encontrar uma solução para determinada situação. Então, é um hobby, eu não sei se é um hobby. Eu acho que é muito mais um processo, assim, que caso eles não estejam no meu dia a dia, rapaz, vai dar errado. De impacto. Vai dar um grande impacto e não é muito positivo o impacto. É, é. Boa. Obrigado, Álvaro. Queria agradecer Ó, mais uma vez a tua disponibilidade e por teres a oportunidade de espalhar aqui um bocadinho da tua experiência e também dos teus desafios e da tua história. Agradeço imenso. Mais uma olha, foi um prazer, Luiz. Estou sempre à sua disposição. Parabéns pelo trabalho, parabéns por esse ambiente que você criou, que é um ambiente gostoso de partilha, um ambiente muito confortável para essa troca. E eu acho que momentos como esses são muito positivos, são fundamentais aí para todos nós. Estou já ansioso para o seu próximo convidado, para que eu possa aprender com ele, ou com ela. Então, eu só tenho que agradecer. Obrigado pela honra do convite e obrigado por confiar em que eu tivesse algo. Espero ter atingido a sua expectativa aí de trazer algo da minha existência aí que faça sentido. Claro que sim. Acho que acrescenta, qualquer pessoa sempre acrescenta valor e a partir das suas experiências acho que enriquece sempre aqui um bocadinho de nós. Muito obrigado. Muito obrigado, meu amigo. Obrigado. Tchau.